Legal, vamos... Fala aí, Caio. Aí também. Como é que é? Luiz, eu não sei se fala seu nome, Luiz. Luiz Boabit, não é isso? É mais ou menos isso. Tempão que a gente não se vê, né? Foi lá na muda, lá com a Luciana Annunziata. Tudo bem aí? Tudo bem? Beleza. Bom. Boa. Bom, fazer uma aberturinha só protocolar aqui. Esse é o terceira edição, aqui, terceiro capítulo aqui do Free Movements, né? Essa série de conversas que a gente está propondo, que a gente está trazendo alguns assuntos toda semana e tentando abordar através das lentes aí do meta design, né? Como que a gente pode entender os problemas e endereçá-los aí de uma maneira mais criativa e inovadora, né? A gente fez o primeiro há 2 semanas atrás, que a gente juntou meta design e autoconhecimento. A semana passada a gente falou, o tema era o gênio está fora da lâmpada, né? Algumas questões e algumas situações que a gente via que fazia sentido a gente ficar de olho nesse momento de pandemia e de várias crises que estão surgindo no último ano, principalmente. Hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre complexidade, sociedade e economia, né? Novos tipos de governança nessas áreas. E semana que vem a gente vai falar sobre educação e aprendizagem, né? Trazer um pouco dessas crises e oportunidades que também estão acontecendo no mundo da educação e da aprendizagem, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Padovan, estou aqui no projeto Movements junto com o Caio Vassão e o Davi Moreno. Desde 2018 a gente vem dedicando uns esforços aí para trazer para o Movements as iniciativas que a gente acha mais inovadoras e um pouquinho fora da caixa aí do mundo, tanto de projetos corporativos, né, de consultoria, como esses projetos aqui que a gente chama de projetos proprietários, né? Então, a gente vem criando uma série de produtos que a gente vai colocando no ar, principalmente educacionais, e que depois a gente tem a ideia de transformá-los sempre em projetos mão na massa. Certo? Quer, Davi, fazer a sua breve introdução? Boa. Hoje o assunto é tão bom que eu trouxe até pipoca para escutar vocês falando. Semana passada o pessoal falou que ia trazer vinho. Alguém trouxe aí? Vai ter que ficar da educação, para o fechamento. Bem, eu sou Davi Moreno, sou facilitador, trabalho com consultoria em organizações, algumas em transformação organizacional, né, cultura organizacional, e também em aprendizagem company, com trilhas, formações, processos colaborativos. Sou historiador de formação, então essa parte das ciências humanas também me joga para as pesquisas mais qualitativas, né, de contato com as pessoas, pesquisas de imersão, de campo. Também essa é uma outra parte do meu trabalho hoje. É isso. Boa. Caio. Maravilha. Bom, meu nome é Caio Vassão, sou arquiteto de formação, vocês não aguentam mais, quem já viu nos outros não aguenta mais ouvir isso. Quem me conhece de outros também não, mas enfim, não vou fazer a piada das drogas pesadas hoje, mas enfim. Mas eu sou arquiteto, já trabalhei com praticamente qualquer tipo de projeto relacionado à arquitetura e urbanismo, desde a micro a macro escala, enfim, né? E gradualmente eu fui migrando para fora daquela crença do arquiteto que ele sabe o que ele precisa fazer, né? E tentar fazer de outra maneira, né? Fazer junto, fazer com, né? E aí eu já tinha um certo fascínio por processos colaborativos desde da época da faculdade, e durante todo o meu mestrado e meu doutorado, em paralelo aos meus trabalhos acadêmicos, eu também atuava no mercado como consultor, e ali eu fui desenvolvendo as abordagens de facilitação que, em um momento ou outro, começaram a se aproximar daquilo que eu estava estudando no meu doutorado, que acabou virando o meta design, né? Meta design não é uma invenção minha, né? É uma coisa que já existe há muito tempo. O que eu fiz foi reinventar, repensar, reimaginar o que o meta design pode ser e sintetizar ele em 4 abordagens cognitivas que, compostas, permitem que a gente atue de maneira um pouco mais com mais clareza intencional no mundo e sabendo dialogar com a complexidade das coisas, os processos emergentes do jeito que acontece, né? E não como a gente gostaria que eles acontecessem. É isso. Mas boa. Depois a gente fala mais.
Não, a gente estava conversando aqui antes, então a gente está tentando sempre deixar esses papos mais interativos possíveis, né? A gente tem um roteirinho onde alguns assuntos que a gente quer passar, mas, puta, nada mais legal do que a gente conversar em cima de questões que vocês também querem conversar. Então, fiquem à vontade aí para perguntar, tanto no chat como também abrindo o microfone. A gente não está em tanta gente aqui, então não fiquem acuados aí em abrir o microfone para fazer alguma intervenção, um comentário de qualquer tipo, tá? Então, hoje a gente está, como a gente falou, a ideia é a gente passar por um assunto sobre complexidade, sociedade e novos tipos de economia, né? Então, tanto de novas tendências, a gente quer falar um pouquinho de cripto, de blockchain, legal design, como desenhar políticas públicas mais inovadoras e criativas. A gente está falando bastante, lendo bastante sobre jurisdições experimentais, o que está acontecendo sobre isso no mundo inteiro, né? Isso, acho que esse é o macro dos assuntos que a gente quer passar hoje, certo, Caião? Isso. E o que mais se aparecer? Exatamente. Esse é só o roteirinho inicial. Maravilha. Por onde começamos? E começamos, né? Acho que podia lançar aquela provocação, né? Que um pouco a trombada que está sendo essa revolução digital nos modelos tradicionais de governança, né? Então, o que a gente está vivendo nos últimos 50, 60 anos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí depois, acho que o Tiagão podia falar bem mais, especialmente nessa culminação que foi a aparição aí do blockchain e o impacto que isso teve. Mas já há um tempo, já se vinha percebendo, alguns estudiosos estão percebendo que a adoção de tecnologia, primeiro elétrica, depois eletrônica, e depois, mais avançado ainda, a digital, que tudo isso não é a mesma coisa, não sei se vocês sabem, elétrica é uma coisa, eletrônica é outra, e digital é uma terceira, né? Então, mas é mais ou menos uma sucessão histórica, não é bem assim, mas enfim. E o que aconteceu foi que estava causando transformações tão profundas na sociedade que até certo ponto a gente estava perdendo a capacidade de entender onde é que estava. Não só o cidadão, né, individual. Eu até conto uma anedota, né? Uma vez eu encontro um cara da minha geração, eu estou chegando aos 50 anos, né? Eu encontro um cara da minha geração num restaurante, num dia meio errado, sabe? Assim, você encontra o cara naqueles quilos de bairro, comendo na hora do almoço rapidinho, e o cara completamente desnorteado, era um cara um pouco mais velho que eu, e ele desnorteado, perdido, assim, de repente ele pega o celular dele, e olha, Coração toma bota no banho? bolso. Opa! Alguém abre o microfone. E aí, de repente eu falei, meu, tá tudo bem? Ele falou, não, cara, tá horrível. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele pegou o celular e falou, aconteceu isso aqui, ó. Eu falei, como assim? Isso aqui acabou com tudo. Isso faz uns 4, 5 anos. Eu olhei para ele, como eu estudo isso faz tempo, eu falei, cara, ele intuiu exatamente o que está acontecendo. Só que ele não fazia ideia. Ele intuiu visceralmente que isso aqui acabou com tudo. E o que quer dizer isso aqui acabou com tudo, né? O sistema de governança que a gente herda lá da Revolução Iluminista, né, naquele período, né, do iluminismo, né, a construção da ideia do contrato social, a ideia do contrato que a gente tem no mundo contemporâneo, a ideia de legislação, sistema tripartite de poder, a ideia de Estado-nação, a ideia de território, a ideia de controle do território, como é que se organiza o território, como é que se organiza a sociedade. Na prática, pessoal, algumas pessoas dizem, eu acredito até certo ponto nisso, é incompatível com a maneira que a tecnologia digital faz a mesma coisa. Governança, né? Sistema de governança. E aí, até certo ponto, uma metáfora que a gente pode usar, bem simplória, mas ajuda a entender um pouco, é como se a tecnologia digital fosse um copo de ácido e você estivesse jogando em cima das estruturas de governo, as estruturas sociais que a gente está acostumados a ter, né? Então, acho que um bom exemplo aí é o que aconteceu nas últimas eleições brasileiras, norte-americanas, europeias. Acho que também foi uma coisa que a gente falou no último encontro, a maneira que a gente respondeu à pandemia, que foi uma resposta basicamente digital. E é impressionante, né? Se a gente encontra uma via de fazer via isso aqui, a gente adota e segue. Não estou dizendo que é bom nem ruim, tá, pessoal? Simplesmente é uma rota de fuga quase que automática. E aí, quando a gente foge por essa via, a gente começa a flertar com outras formas de organização social, outras formas de governança, outras formas de pertença, outras formas de construção do senso de participar de um coletivo. E um pouco assim, né? Última coisa, aí eu passo a palavra, mas tem o McLuhan, que é um cara que já estava percebendo isso há muito tempo, influenciou muitos pensadores. E um dos caras que ele influenciou, que é outro cara interessantíssimo, que é o Buckminster Fuller, ele falou a seguinte coisa: a melhor maneira de você educar uma sociedade para um novo hábito
não é tentando convencer essa sociedade a mudar. É você criar um dispositivo, alguma coisa de fácil acesso, distribuir isso para a população, e esse dispositivo educa a população. Você não precisa nem planejar. Até porque quem criou isso aqui, pessoal, não estava conspirando, tá? Não estou falando em teoria da conspiração, estou falando a respeito de como que a gente muda de hábitos de fato. E como que a gente, de repente, aceita abandonar modelos consagrados de governança e começar a flertar ou construir novos. Um pouco numa virada de chave, assim, de repente. E aí eu calo a boca. Não, que isso, pô. Eu estava pensando muito quando você estava falando sobre os ARGs que a gente vem falando muito, né? Que tem tudo a ver com o meta design, né? Que é você usar os jogos de realidade alternativa para propor novas realidades, né? Quando o Caio fala que você coloca ali o celular aí na mão das pessoas e se transforma em outra coisa, né? É muito isso, né? Você propor um novo jogo para as pessoas aderirem, e aí você vai acompanhando e ver como que aquele jogo se desenvolve, né? Dá para fazer uma analogia muito legal, trazendo um pouquinho para o meu mundo aí nos últimos anos de criptomoedas e blockchain, né? Em 2008 apareceu um maluco assim, que ninguém sabe quem é até hoje, e propôs um novo sistema financeiro alternativo, assim. Ele escreveu um código, colocou num fórum ali da internet de cypherpunks e falou, ó, inventei aqui um sistema de pagamento peer-to-peer, de pessoa para pessoa, inconfiscável, ninguém pode parar, e usem aí, vê o que acontece, assim. E o cara saiu de cena, assim, 1 ano depois, 2 anos depois, ninguém sabe quem é ele até hoje, e o cara desapareceu, assim. E aí a coisa foi tomando uma forma tão diferente hoje, obviamente, né, faz 12 anos isso, criou-se um mercado absurdamente grande em cima disso, né? Tem até um caso interessante que aconteceu em 2011, se eu não me engano, quando o PayPal falou para o WikiLeaks lá, falou, a gente vai fechar a sua conta, você não pode mais usar o PayPal para receber pagamentos. E aí o Ascend falou assim, não, beleza, eu vou usar Bitcoin agora, né? E nessa época o Satoshi Nakamoto ainda estava ativo, assim, né, nos fóruns, o pseudônimo lá que criou o protocolo do Bitcoin. E aí ele falou assim, o Satoshi tem um post dele que ele fala, não é hora ainda disso acontecer, não faça isso, por favor, né? E aí só que ele não tinha mais controle nenhum sobre o negócio. O Ascend fez lá, o WikiLeaks começou a aceitar Bitcoin, e foi a melhor coisa que aconteceu para ele, né? Porque o Bitcoin de lá para cá só se valorizou muito, né? Então é um jogo ali que o cara propôs e que tornou uma realidade absurdamente diferente. Até a proposta inicial, né? Que você leu o paper inicial do Bitcoin, ele chama a Peer-to-Peer Cash Electronic System, né? Um sistema de pagamentos totalmente ponto a ponto. Hoje ele não é usado como pagamento, ele não é usado como ele foi projetado inicialmente, ele é usado de outras formas, mas ele é muito potente e muito poderoso. Então, quando eu falo de blockchain, eu sempre quero passar uma mensagem que não existe blockchain. Blockchain é uma abstração muito grande assim para a gente entender. Hoje existem diversas infraestruturas tecnológicas que, através do Bitcoin, vêm propondo novas soluções e novas propostas e novas possibilidades. Então, é sempre legal a gente descer um pouquinho nos aspectos técnicos para entender. Então, são vários novos jogos aí que a gente pode usar para criar novas realidades, propor novas ideias aí, né? Tem um comentário que a Tamara, acho que o Davi vai falar, mas a Tamara fez um comentário, daqui a pouco você fala um pouquinho, Tamara, sobre isso, que é bem legal isso. Não, pode falar, fala aí, Tamara. Gente, vocês me ouvem? Sim. Ah, beleza. Estou no fone, estou no meio da cozinha aqui, meio que Tranquilo, fazendo também mil coisas ao mesmo tempo, mas, enfim, o Caio me convidou para participar aqui do grupo. A gente teve algumas conversas recentes sobre complexidade. Eu venho do campo da administração pública, fiz doutorado em administração pública e trabalhei com complexidade, sistemas complexos, para entender fenômenos de desagregação de pessoas, né? Então, como que as autorreferências fazem as pessoas se distanciarem, enfim. Então, eu venho de um outro campo, outras palavras, né? Outros termos, mas acho que, no fundo, a gente está... Todo mundo tem aí esses pontos de conexão, né? Das novas formas de
de entender esses processos, né? E o Caio estava falando sobre senso de pertencimento, e aí eu lembrei muito, acho que é uma das principais coisas que a gente traz dentro do campo da administração pública, quando a gente, principalmente da ciência política, né? Nem tanto da administração pública, mas da dificuldade que as pessoas têm de realmente se agregar e se reconhecerem numa identidade única, né? Acho que isso é uma das coisas que a complexidade, né, exacerbada trouxe de forma muito intensa e que a gente ainda está tentando aprender a lidar com você não conseguir agregar as pessoas em categorias, né, muito melhor definidas do que a gente tinha nos anos 50, nos anos 60. Então, quando o Caio falou, eu lembrei disso e eu acho que tem uma grande contribuição, né, do avanço da tecnologia nesse sentido, mas que a gente ainda também está tentando entender aí na ciência política como que a gente lida e estuda e explica todos esses processos. Então, tem o conceito do Schmitter, que é um autor que fala de anomia social, que é quando as pessoas não conseguem mais se reconhecer enquanto parte da mesma sociedade, apesar de conviverem enquanto sociedade, que eu acho que, enfim, faz muito sentido para muitas coisas que a gente vem vivendo ultimamente. Então, eu venho desse campo da ciência política, da administração pública, e estou super à disposição aí para conversar sobre esses temas. É isso. Legal. Essa coisa da anomia aí que a Tamara levantou é assustador, né, pessoal? Porque, assim, eu não sei, Tamara, não sei como é que você encara, mas uma pergunta geral aqui. Quem que não sente anomia? Quem que se sente? Não, eu pertenço a esse grupo. Não, puta. Fora a família imediata, né? Aquela coisa, pai, mãe, primo, aquela coisa assim, irmãos, filho. Mas depois de um ponto, assim, e esse fenômeno estranhíssimo da camisa verde e amarela, né? Em alguns momentos. Aí você falou, o que significa isso? E como isso também, Caio, é uma forma... Desculpa se tem alguém inscrito. Não. Como também isso é uma forma de você buscar um senso de referência do grupo, né? De você, acho que se a gente for voltar lá atrás na ciência política e na forma de constituição da sociedade, nada mais é do que você conviver com normas comuns e com regras comuns, com as identidades comuns. Então, eu acho que o fenômeno das camisas amarelas vem um pouco nisso também, tipo, lugar que menos pertence à minha família, a Gabriela falou. Não, com certeza, né? E isso é uma coisa mas é um fenômeno que você for pensar em termos de ciência política, é mega recente você falar que não se identifica com o seu núcleo familiar, né? Então, tipo... para a gente ver como essas coisas realmente mudaram e como essa reconfiguração é super extrema, e eu acho que tem tudo a ver com a noção de complexidade. Uhum. O Caio, eu lembrei daquela imagem, depois ele podia colocar aí, que você usa muito de um indígena e de um astronauta, né? E aí, como aparentemente são figuras muito diferentes quando justapostas, mas se a gente olhar numa perspectiva mais ampla de como essas duas figuras se relacionam com o seu meio, elas são muito parecidas, né? No sentido... E aí, às vezes a gente usa a palavra selvagem, às vezes pega mal, mas não é um selvagem no sentido... A gente está chamando o índio de selvagem naquele sentido colonialista do século XIX, mas selvagem no sentido depois descrito, né? Começando com o próprio Lévi-Strauss no Pensamento Selvagem, por aí. O selvagem como essa forma de pensamento não colonial, né? Não colonizada, né? E por que eu lembrei dessa imagem? Porque talvez também tenha essa forma de a gente estar agregado, entender a identidade, tem um pouco com também a nossa bagagem, informação e pilares culturais que vão balizando, de certa forma, como a gente constrói nosso entendimento, nosso imaginário, né? E aí o próprio, falamos aí do selvagem, o próprio Lévi-Strauss, quando ele vai falar e apresentar os povos ameríndios aqui, ele vai dar uma breve explicação de por que o índio, naquele momento em que as caravelas chegam em 1500, ele aceita, né, de certa forma, que o português, que o europeu chegue ali, né? E por que ele não reage violentamente de maneira geral, como o europeu reagiu violentamente na sua dominação, né? E aí ele faz uma síntese, eu estou fazendo uma super redução, tá, gente? Mas ele diz que na cosmovisão europeia é uma cosmovisão baseada na identidade. Ou seja, se você não é igual a mim, você deve ser exterminado. Se você não tem lei, não tem rei, não tem uma forma de governo estruturada, você é diferente de mim, eu não aceito a diferença. E a cosmovisão ameríndia ela é baseada na alteridade. Ou seja, eu me reconheço enquanto existe um outro porque é diferente de mim. Então, por mais que um indígena naquele momento nunca tenha visto uma caravela, na cosmovisão dele existe um lugar para algo que ele nunca viu. E aí ele não precisa eliminar aquilo, né? E aí talvez até ele ser aberto para aquela chegada, depois culminou no que culminou, né?
mas também de como essas formas de gregárias ou não gregárias, de identidade ou não identidade, também tem essa ligação com uma tradição de pensamento, política, cultural, né, de noção de sociedade. E aí o Caio também pode falar disso, do trabalho que está fazendo lá no Moara, né, Caio, de como esse pensamento descolonial e o ecossistema de inovação, principalmente dos amazônidas, né, tentando estruturar um novo jeito de pensar formas de organização e também as tecnologias mais soft, né, ou tecnologias sociais também, nesse novo ciclo global de inovação, né? Então, tem uma coisa aí que foi interessante você ter puxado essa imagem. Eu estava com a apresentação aberta por causa de outro evento. Aí eu falei, pô, já joguei aqui. Mas é interessante isso porque tem uma coisa do pensamento selvagem que influencia muito o trabalho que eu faço com meta-design, que é a capacidade de criar outras ontologias e a disponibilidade para aceitar que as categorias sejam móveis e adaptáveis. Para quem não conhece o conceito de categoria, de maneira muito simplória e caricata, mas enfim, eu acho que é o suficiente explicar dessa maneira, que é, por enquanto, pelo menos, que é o nome que a gente dá para as coisas. Né? Então, a gente nomeia e etiqueta as coisas. Né? Fala-se muito em antropologia de categorias nativas, que é o nome que aquela população, aquele grupo dá para alguma coisa. Né? E também tem o contrário, que é uma coisa muito americana, isso, que é creation by naming. Deixa eu ouvir falar disso. Você cria porque você nomeou. Tem um troço lá que ninguém sabe o que é, fala, isso aí é um Flibberdapper. Ah, é um Flibberdapper, beleza. O que é um Flibberdapper? Aí tem definições, enfim. E aí as pessoas começam a aceitar que existe aquela coisa porque você nomeou ela, né? Ou vice-versa. Você consegue apagar uma coisa de uma cultura porque você não nomeia ela. Ela não tem nome. Então ela não está lá. Tipo o computador, na década de 50, né? O robozinho de filme, que ficava confuso e falava, não tem registro. Lembra disso? Não tem registro. Porque não tem registro. E é interessante que o computador só lida com registros, né? E é justamente essa habilidade de transformar em registros novos e fazer conexões muito estranhas que o computador tem, ele tem essa facilidade, e ele convida a gente a fazer a mesma coisa, que alguns consideram que ele está convidando a gente a retomar o pensamento selvagem, que é essa habilidade que os povos aborígenes do mundo têm de inventar ontologias com uma facilidade enorme. Enquanto as sociedades civilizadas têm ojeriza de trocar de ontologia. A ontologia é a coleção de categorias que a gente usa para explicar as coisas, né? Então, e aí tem uma relação com governança, porque nos povos civilizados, ditos civilizados, em geral a governança está ancorada no sistema jurídico. O sistema jurídico ele funciona porque ele é um código, quase como um código de computador. Ele tem definições ontológicas dizendo o que é aquela coisa. Vou dar um exemplo, é uma coisa que mudou há muito pouco tempo. Tem uma coisa chamada ERB. Você deve conhecer a ERB, né? Estação Radiobase. Estação Radiobase, basicamente, é uma unidade transmissora e receptora de informação via rádio, né? Uma estação Radiobase. Até um tempo atrás, eu não sei como é que está isso hoje em dia, mas a notícia que eu tive até um tempo atrás é que a estação Radiobase tinha uma definição jurídica que era uma torre de 30, 40 metros de altura, com um gerador do lado, uma casa de máquinas para ter computadores ali, para poder gerir o fluxo de informação, e num lote urbano, então no teto de um edifício, por aí vai, né? Estação Radiobase. Tinha toda uma definição jurídica, uma caracterização jurídica do que é esse nome. O problema é que, do ponto de vista prático, isso aqui é uma estação Radiobase. Qual que é o endereço desse celular? Onde é que ele está? Cadê o gerador do celular? Escuta, onde está o projeto de engenharia civil para instalar esse lá no topo do prédio? Que seriam exigências para uma estação radiobase segundo aquela definição, né? Só que isso vale também para outras coisas, né? Por exemplo, tem todo esse movimento ligado à diversidade de gênero, à diversidade e liberdade de gênero. Ele está muito ligado a uma coisa que o Deleuze criticava, né? Que era a necessidade daquilo que o Davi falou mais cedo, da identificação. Ou seja, se a coisa só existe quando é nomeada, então o que é o trans? O que é o cis? O que é? Aí você caracteriza juridicamente, aí você pode botar, aí você pode legislar a respeito, aquilo passa a existir. O problema é que, uma brincadeira que o pessoal da teoria queer, né, o pessoal da PUC fala muito sobre isso, né, da teoria queer, que é, bom, se você for caracterizar todas as possibilidades de construção de gênero, de existência do gênero, você vai começar a ter uma categoria por pessoa. Como é que você faz para fazer isso? Como é que você tem uma legislação que tem uma descrição de 7 bilhões de gêneros diferentes? E nasceu uma pessoa nova, então deixar em aberto até essa pessoa chegar ali na adolescência, um pouco antes, para você entender
que gênero que vai emergir daquela pessoa. Eu sou super a favor disso, mas que sociedade é essa? E aí, como é que seria isso, né? Como é que faz? Ô, Caio. Manda, Tamara. Pô, fica envergonhado não, meu. Pô. Não, que você falando sobre isso, Todo eu acho mundo, na que verdade. tem tudo a ver com esse movimento de balança entre você se categorizar, né, em categorias reconhecidas e em grupos estáveis, né? É uma alegoria também, né? É óbvio que esses grupos já continham essas diversidades dentro deles, mas se você pensa nas teorias, né, clássicas de organização social, e aí você vai para um outro pêndulo que eu acho que o Honneth, que eu tinha citado no chat, que é o Axel Honneth, que fala da luta pelo reconhecimento, que ele diz exatamente isso, que você a forma de você se identificar é pela diferença que você tem do outro, né? Então, você começa a criar formas diferentes de identidades a partir da identificação, aliás, formas diferentes de identificação a partir do reconhecimento das diferenças, que é um movimento contrário de você se agregar a um grupo já, né? Você tentar se adaptar a um grupo, não, eu quero ser reconhecido pela diferença que eu tenho do outro, e não pelo que eu tenho de parecido, que eu tenho de igual. E o Honneth narra isso muito bem, né, no livro dele, que chama A Luta pelo Reconhecimento, falando sobre os conflitos sociais que emergem, né, dessa necessidade de você reconhecer a partir da diferença. E aí você chega nesse outro ponto, que é como é que você volta para um cenário de conseguir se agregar e conseguir construir preferências políticas até. E toda a crise de legitimidade, de política até, também decorre dessa questão. Não só disso, né, de várias outras coisas, mas essa é uma delas, né, da dificuldade de você agregar preferências, a crise partidária, né, como é que você agrega preferências partidárias dentro de uma estrutura super rígida, tradicional, que não cabe mais nesse cenário. Então, a gente faz muitas discussões também nesse campo, né, era isso. Muito legal. Pois é, eu acho que é um desafio presente, né? E essa multiplicação, essa diversidade que brota, que brota, que brota, que brota, que brota, que não para mais. Então, enfim, olha, a Paula, eu posso falar? Você vai perguntar? Vou te jogar no meio da roda aqui, porque ela mandou privativo para mim. Oi, pessoal. Oi, Sacana, Caio. né? Obrigada. Bem, Paula. É que a gente, né, quer aguardar um momento, a conversa vai se desenrolando. Mas obrigada aí por esse. Eu acho que vai ser muito importante para mim, porque eu acho que é a primeira vez que eu consigo estar num espaço onde eu vou poder fazer uma pergunta muito básica aí no meu universo, e talvez eu consiga, por fim, essa resposta. Porque você falou para mim que nós estamos aqui junto com uma das maiores autoridades sobre isso no Brasil, né, Tiago? E assim. Ó, Modesto. Vamos ver. Tiago, eu estudo, eu escuto, eu procuro, eu leio sobre blockchain, né? Mas eu acho que está dentro desse universo que vocês estão falando aí de significar, nomear. Eu não alcanço, eu não consigo compreender do que se trata o blockchain. Então, eu queria ouvir de você assim, de uma forma muito simples, né? Eu vejo as aplicações do blockchain, mas eu não consigo alcançar, né? Onde que ele começa, onde é que ele termina e quais são as possibilidades dele aí para o futuro? E por que você fala que é uma coisa que não existe, de certa forma? Quando eu falo que não existe, eu quero realmente trazer um pouco para o pé no chão, assim, porque quando você fala aonde ele termina, ninguém sabe. Ainda está num processo de desenvolvimento super embrionário, assim. Grande parte é experimental. Isso é uma grande questão que a gente precisa lidar, assim. Às vezes a gente olha para umas explicações sobre blockchain, textos sobre blockchain, super embrionários, assim, de nível iniciante, e acaba confundindo mais do que ajudando a compreender essa tecnologia. Então, se eu puder resumir o que é o blockchain nasceu lá em 2008 com o advento do Bitcoin, que é uma rede peer-to-peer, de pessoa para pessoa, para que a gente possa transacionar ativos digitais dentro de uma rede totalmente distribuída no mundo inteiro. Então, é uma quebra de paradigma. A gente não tem mais um ente central controlando as entradas e saídas de valores, de ativos. A gente tem toda essa contabilidade distribuída em milhares de computadores no mundo inteiro. Então, por isso que ele hoje é considerado uma tecnologia
incensurável, assim, né? Não dá para você barrar o Bitcoin, não dá para você parar de transacionar. A única forma é você desligar a internet, por exemplo. Você desliga a internet, as pessoas não conseguem acessar, mas isso é uma questão assim impensável para países minimamente civilizados, né? Hoje você desligar a internet, você cria um caos assim na sociedade, né? Então hoje se criou isso. E depois do advento do Bitcoin, o outro conceito interessante de a gente pensar quando a gente está olhando para blockchain é do conceito de open source. O Bitcoin é uma tecnologia open source. O código dele está todo aberto na internet. Então não é difícil para qualquer desenvolvedor ou alguém que se interesse um pouquinho mais tecnicamente sobre o assunto copiar todinho o código dele. O código-fonte dele é totalmente público, 100% público. Então, o que aconteceu? Outras pessoas, outros grupos de pessoas interessados nesse tipo de tecnologia descentralizada, distribuída, que mais a gente pode fazer além de transacionar ativos de pessoa para pessoa de forma descentralizada no mundo inteiro? Então, essas pessoas, esses grupos de pessoas começaram a pegar o código-fonte do Bitcoin, fazer algumas alterações, colocar outras capacidades, trazer mais programabilidade para o Bitcoin, não para o Bitcoin, né, para essas outras infraestruturas, e aí começou-se aí a ter esse chamar de blockchain. A partir do ano de 2003, 2014, começou-se a falar em blockchain. Então, começou ali com o Bitcoin, e hoje a gente tem diversas tecnologias, infraestruturas tecnológicas paralelas para pensar em aplicações descentralizadas, né? O que mais a gente pode fazer isso? Então, o pessoal está pensando em jurisdições descentralizadas, como é que a gente pode ter um governo distribuído no mundo inteiro, que você pode estar morando aqui territorialmente no Brasil, onde é a sua cultura, onde está a sua conexão, né, sua raiz, mas conectado a uma jurisdição que está na internet, que está num outro lugar, assim, né? A gente vem falando muito a gente vem até falando e conversando com a pessoa que está lá na Estônia, que eles vêm propondo jurisdições experimentais muito interessantes, né, de governo, né, oferecendo serviços governamentais para quem não é estoniano, né. Recentemente a gente viu também o estado de Nevada, nos Estados Unidos, propondo que empresas de tecnologia que tenham uma grande quantidade de terra, que eles possam também legislar em cima daquilo. Mas, enfim, dei uma saída no assunto, mas o blockchain precisa ser olhado com um pouco mais de pé no chão, eu concordo com você, porque senão fica uma coisa super abstrata, e quando eu falo isso, que o blockchain não existe, é isso, não existe um blockchain como existe a internet. Quando você vai pensar em fazer alguma coisa na internet, não tem outra internet. Mas quando você vai pensar em fazer alguma coisa com blockchain, existem vários. Então, a gente precisa pensar exatamente o que a gente quer fazer, em qual infraestrutura a gente quer fazer. Será que eu ajudei ou compliquei mais? Faz parte também. Não, ajudou pra caramba, maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, se a gente pensar, né, de uma forma difícil, é o tal do... A gente sempre não dá para simplificar o pensamento complexo, né? Mas, assim, se a gente for pensar em termos de blockchain, ele cabe dentro de tudo aquilo que seja uma rede que possibilite descentralizar relações. Exatamente. Conceitualmente, sim. Aí eu queria trazer de novo. Tecnologicamente, ele ainda é... Tirando o Bitcoin é um experimento que deu... Não é... Ele se provou muito. Ele já tem 12 anos. Uma característica interessante de blockchains que a gente tem que entender é quanto mais antigo ele é, mais provado ele fica. Porque se a gente pensar numa cadeia de blocos, quanto maior a cauda dela, mais segura ela é, mais difícil de você violar. Até um pouquinho mais técnico esse assunto, mas isso faz sentido, porque eu já vi muita gente falando, pô, o Bitcoin, ele é o primeiro, então vai vir um outro Bitcoin muito melhor e muito mais rápido e que vai sobrepor o Bitcoin. Como aconteceu, por exemplo, com o celular, né? Puta, era a Nokia, lembra quando era a Nokia? Ou quando era o BlackBerry? Mas aí veio o iPhone e destruiu tudo. Ninguém mais tem BlackBerry, ninguém mais tem Nokia, né? Com o blockchain tem uma característica que muita gente não leva em consideração, que é a sua cauda, né? a sua história. Quanto maior a história de um blockchain, mais seguro ele é, mais provado ele vem sendo. Então, se surge um blockchain novo, ele vai ter que ter 12 anos hoje para se provar como o blockchain do Bitcoin vem se provando. Então, uma coisa que eu gosto também é de desmistificar o Bitcoin, que muita gente fala, não quero saber de Bitcoin, quero saber de blockchain. Meu, vai entender Bitcoin. É a primeira coisa que eu sugiro. Leia o paper do Satoshi lá de 2008, depois, quem quiser,
me manda uma mensagem, eu tenho um monte de material que eu posso compartilhar com vocês, mas entender o Bitcoin é o principal para você entender todo esse movimento. É muito, muito interessante. Ele está se tornando cada vez maior, assim, quanto mais muita gente achava que ele ia morrer, ele está ficando cada vez mais forte, assim, e mais presente nas nossas vidas, assim, né? Muito obrigada, Thiago. Hoje, então, agora fez sentido até uma coisa que eu estava lendo hoje, justamente sobre a Estônia como líder mundial de cibersegurança, né? E justamente porque eles têm um histórico aí gigantesco desse tipo de trabalho desde 2007, enfim. Mas eles estavam falando de blockchain no processo de cibersegurança. Deu um nó na minha cabeça, mas eu acho que agora faz sentido, faz todo sentido. O blockchain na cibersegurança, você inverte um pouco a lógica, né? Porque o blockchain tem toda uma teoria de jogos que ele força com que os participantes joguem a favor do jogo. É mais vantajoso para os jogadores estarem a favor do jogo do que você tentar hackear o jogo. Então, se você quer reverter uma transação no Bitcoin, por exemplo, você vai gastar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e provavelmente você não vai conseguir, que se você botar todo esse poder e todo esse investimento a favor do jogo, você vai ter um benefício muito melhor. Então, essa é uma outra característica bem legal de olhar, que é a teoria dos jogos por trás dessas infraestruturas. Tem uma discussão rolando aqui no thread, que eu estou dando uma olhada aqui, que tem bastante gente falando aqui, tá interessante. Vocês estão lendo, acompanhando aqui junto, estava em paralelo com a discussão sobre o blockchain e o Bitcoin. Mas tem uma coisa interessante que está surgindo aqui, que eu acho que é legal e tem muito a ver com um tema geral dessa nossa discussão hoje aqui, que é essa relação que eu falei um pouco mais cedo sobre categoria e sobre como a gente legisla sobre as coisas, tá? E como é que a gente tenta controlar a sociedade a partir daí. Controlar no sentido mais basal, tá? Não controlar para cercear liberdades apenas, mas controlar para a coisa poder funcionar, né? Que horas que passa o caminhão de lixo, se eu der descarga, para onde vai a água, suja que seja, mas para onde ela vai, sabe? Tem um pouco de estrutura lógica aí na sociedade, né? Mas aí, uma coisa interessante que está aparecendo aqui, e por favor, pessoal, vocês podem também abrir o microfone e, sei lá, sair falando, né? Eu vi que o Luiz colocou aqui, o Bruno também, enfim, vamos abrindo o papo. O Vinícius também colocou a coisa do paradoxo da categorização que reduz, exclui, mas também é necessária, mas enfim, né? Então, só queria falar uma palavrinha sobre isso, até para fechar um pouco essa coisa, ou complementar melhor essa coisa do indígena, do astronauta, que o Davi já colocou ali a questão da simbiose, né? Se eu puder colocar da seguinte maneira, né? A relação que as sociedades ditas selvagens ou não civilizadas têm em relação à governança é completamente diferente da nossa. Eu tenho chamado isso de governança selvagem mesmo, porque há uma governança. Aquilo não é uma bagunça. Tem nada de bagunça numa tribo. Há uma governança. Só que essa governança ela não é pautada numa legislação, o que é muito estranho, do nosso ponto de vista. Como que as pessoas se organizam sem uma legislação? Sem um livro caixa, sabe? Um livro dicionário dizendo o que é, quem que faz. Não existe isso. Existem narrativas, existem cosmologias, mas em nenhum momento existe ali uma coisa escrita. Muitas vezes não há escrita, de fato. E, mesmo assim, existe uma governança. Como é que é possível isso? Eu não tenho como muito responder agora, porque existe uma possibilidade. A primeira coisa importante é o contrário. Por que é que a gente acha que só tem esse jeito? Só é possível organizar se eu tiver uma lista controlável, codificada do que são as coisas, como é que elas funcionam, o que elas têm que ser. Por que a gente acha que só assim pode ser? Acho que a pergunta está de ponta cabeça, né? E aí eu já digo para vocês, o que está acontecendo, e por que eu falei que o computador a tecnologia digital é um banho de ácido, né, na nossa sociedade? Porque ele está convidando a gente a pensar dessa maneira, a pensar do jeito selvagem. Do tipo, sim, eu posso inventar novas categorias. Quando? Agora, pode inventar aí. Bota um tag novo lá no computador e tagueia, pronto, já tagueou, pronto. Se tiver mais alguém trabalhando com você com essas tags, digamos assim, já existe uma outra ontologia tentando acontecer aí. Não vou dizer que é uma ontologia complexa, sofisticada, como filósofos pensariam, ou suficiente para criar legislação. Mas uma provocação que eu deixo aqui, aí a gente pode continuar falando também, é que eu tenho trabalhado com esse conceito direto, tá, pessoal? E tem funcionado, né? Boa parte da minha pesquisa acadêmica atual é sobre isso, que eu vou falar agora. Todo código que ordena comportamento humano compete com outros códigos da mesma natureza. Como assim?
legislação compete com Photoshop. Como assim? Porque o Photoshop coordena a minha ação enquanto artista gráfico, por exemplo. A Constituição brasileira compete pela nossa atenção com o jeito que o Uber funciona. Por quê? Porque existem leis ali incompatíveis em duas ontologias diferentes, só que as duas competem sob a atenção do motorista, que é brasileiro, que tem que responder à Constituição brasileira, mas também tem que atender o código que está dentro do Uber. Significa que qualquer código novo que a gente joga aqui nessa máquina está convidando a gente a abandonar o código que está lá na outra máquina, que está lá no código estatutário do país, dizendo como é que funciona aquele país, ou uma empresa, ou está competindo por tempo cognitivo, por esforço nosso. Significa o quê? A gente começa, de fato, a aceitar que outra coisa é possível. E aí acho que vale a pena falar desses dois casos, né? Que o Thiago falou super pouco, podia falar um pouco mais aí. O que está acontecendo em Nevada, que é uma coisa insana, se for ver mais a fundo o que significa. O governo de Nevada está cogitando a possibilidade de corporações que tenham muita terra no estado de Nevada, muito território, que eles operem como mini-estados ali. Criem legislação própria, criem leis próprias. É uma coisa muito doida isso. Por outro lado, tem a história da Estônia. Estônia é um país eco desse tamanho, no leste europeu, que tem a população de um bairro de São Paulo. Tipo, Pinheiros cabe na Estônia, assim, mais ou menos, né? Estou exagerando, tá? Que são 10 milhões de pessoas, então é mais metade no município de São Paulo, mas tudo bem. E eles têm programas estranhíssimos, como cidadania estoniana para não estonianos. Para você ter empresas rodando na Estônia sem você ser estoniano. E eles aceitam, pode registrar, a gente cobra imposto aqui, você faz a transação por aqui. Quer dizer, o que significa isso? Vocês viram o que aconteceu com Mônaco também. Mônaco e a relação, talvez, com o Festival de Cannes, se declararam que eles vão operar como um Estado que vai investir em criptomoedas, tipo Bitcoin e outras coisas parecidas com Bitcoin, no setor cinematográfico. Com Bitcoin ou com criptomoedas. E onde? No mundo inteiro. Eles podem investir em cinema brasileiro, por exemplo. Se os trabalhadores do cinema brasileiro, né, o iluminador, o cinegrafista, o diretor, o ator, o pessoal que faz o filme, aceitar pagamento em criptomoeda. Aqui, não lá. E a criptomoeda, pessoal, como ela é cripto, não tem como segurar, que nem o Thiago falou. Na verdade, não tem como segurar. Você pode negociar onde é que for. Você pode processar. O governo de um país competindo por atenção ali, ele pode processar o cara que está usando criptomoeda num país que criptomoeda é proibido, por exemplo. Mas ele vai ter que achar o cara, vai ter que achar o computador, ele vai ter que ir atrás. Se o cara estiver criptografando o conteúdo, não tem como saber, porque os pacotes são anônimos. Então você não sabe que informação está circulando. Como é que você faz isso? Tem que ir atrás do cara, tem que pegar o computador na mão dele. O cara apertando o botão, ou então ele decodificar e ver o que estava escrito lá dentro. O que está vindo pela frente aí, pessoal? Mas eu não sei, vamos conversar mais. Eu juro que eu fico mais quieto. Eu podia trazer essa conversa mais para o meta ainda do que isso, porque são experiências regionais, né, que mudam completamente a relação que a gente tem com estados, mudam completamente. A Estônia é um caminho muito interessante, uma experiência muito interessante, né? E lembrar que há poucos anos atrás era a União Soviética, né? Um país que estava detonado, investiu muito em tecnologia e hoje está com propostas bem interessantes. Nevada também, sugiro que quem tiver interesse busque, porque também são experiências muito legais. Mas é isso, como é que a gente pode criar isso também regionalmente, comunitariamente, né? A gente vem falando muito sobre isso, né? Não adianta a gente copiar a Estônia, não adianta a gente copiar o que está acontecendo em Nevada, são realidades completamente diferentes e a gente precisa criar novas formas de governança na nossa comunidade, onde a gente interage, que pode ser virtualmente, hoje em dia pode ser ou virtualmente, ou pode ser presencialmente também, né? A gente estava conversando com um amigo nosso que está na Estônia, então a gente estava conversando, no meio da conversa, a gente constatou que ele é um exilado do Brasil, assim. Ele tentou fazer a empresa dele no Brasil por muito tempo. Ele é um cara seríssimo, uma das pessoas mais reconhecidas do mundo de tecnologia, de cripto no Brasil, e ele não conseguiu implementar a empresa dele, que não tem nada demais, nada demais. É uma empresa de registros, de autenticação de documentos, ele estava lidando muito com cartório, ele foi ameaçado por cartórios, e ele teve que mudar de território, ele teve que mudar para a Estônia, para fazer a empresa dele rodar. Então,
cada vez mais a gente vai ter essas possibilidades. Como que vai ser um mundo que a gente vai poder escolher onde a gente vai colocar a nossa empresa, ou, no futuro, outras coisas, né? Outros serviços governamentais que a gente possa escolher onde a gente vai fazer, né? Cartório, né, Ju? A Ju... Ele foi, ele foi ameaçado mesmo, assim. Ele conta umas histórias que ele estava em evento que tinha já os capanga de cartório esperando ele descer do palco, assim, falava, você não pode mais falar isso, você não pode mais falar isso, você não pode mais falar isso, assim. É louco. O cara fugiu para a Estônia. Fugiu, basicamente, assim. Se você pensar friamente, ele fugiu. Olha, a Ju e o Luiz continuaram por ser uma coisa a respeito de... expliquem vocês, vai. Luiz ou Ju, comecem aí. Acho que faz sentido. Eu não puxei nada, não. O Luiz puxou e eu fiquei só falando, mano, é isso aí, isso aí. Então vai lá, Luiz. Você botou 2 textão aí. Eu falei aqui boa noite a todos. Eu falei um pouco essa coisa dos sistemas de governança, né? Que isso é um tema que me intriga muito, né? Primeiro que eu tenho andado trabalhando muito na prática, eu trabalho muito com análise de redes organizacionais e até foi incidental eu ver o convite para vir aqui e foi muito bom porque eu estou precisando oxigenar, eu estou sentindo que eu estou ficando meio burro, na verdade. Mas tem um tema, assim, que eu acho que perpassa essa questão da governança e de todos esses exemplos de Estônia e Nevada e tal, que eu acho que é uma coisa que ficou em segundo plano, Caio, que a gente falou muito lá atrás e parou de falar, que é a questão de escala, né, das coisas. Então, assim, eu até estava lendo um artigo outro dia que estava, assim, ridicularizando aquele estudo do número de Dunbar, né? Mas conforme você vai transitando em estruturas, né, e organizações, eu trabalho muito com organizações do setor privado, né, e que resistem muito a mudar justamente o modus operandi e deixar o vício e o hábito de entender os nexos de causalidade, desse amor por processos e procedimentos de lado, porque no fundo, o que está se falando é de excelência operacional, então existe de fato essa crença de que o ser humano ele tem que funcionar a partir da premissa da eficiência para produzir aquele resultado e que ele é descartável a partir do momento que ele não está mais adequado para lidar dentro desse sistemão, né? Mas, ao mesmo tempo, tem organizações que estão experimentando modelos diferentes e estão dispostas a mudar, né? E tudo, no final das contas, quando a gente vai falar daquilo que é possível, do modelo, sobre o modelo de governança, recai nessa questão de escala. Sempre vai para lá, né? Então, aquilo do que é possível, e não é o possível de ser controlado e gerenciado, mas é aquilo que não estafa o ser humano a partir da capacidade dele de se relacionar. Então, o número de Dunbar acaba fazendo muito sentido, né? Porque existe, de fato, uma medida que é uma medida máxima de escala para que uma pessoa possa se relacionar de maneira saudável, né? E até o ponto onde não haja conflito de interesses, onde é possível, na verdade, construir e aproveitar da criatividade nata das pessoas, sem que aquilo vire espaço de disputa de poder, né? Então, assim, por mais que a gente não precise repetir a Estônia e tal, eu acho que o que está por trás, que é o arcabouço de tudo isso, né, e que aí as pessoas falam, você não pode comparar com a Constituição da Islândia porque a Islândia é minúscula. Mas então, assim, a gente tem que conversar sobre a escala das coisas, né? Nossa, a gente está falando vou pegar esse gancho. muito disso, né? Fala aí, Caio. Não, A gente vem falando que o tamanho das coisas precisa ser falado mais. Precisa, muito, muito, muito. Tem essa discussão. Aí, certamente a Tamara vai pular da cadeira. Tem essa discussão toda sobre o novo federalismo, ou então o secessionismo, que se fala por aí, que é uma coisa muito interessante, que tem a ver com escala mesmo. Escala social, aí o Luiz... pois é, você tem esse trabalho de longa data, né, Luiz? De análise de redes. Eu trabalhei com você justamente nisso, lá com a Luciana mesmo, né? Pois é, tem uma questão aqui importante, assim, que boa parte esse mesmo trabalho que está conectando código com comportamento humano tem a ver com a maneira que a gente usa a linguagem, né, nos meus estudos, né? Como é que a gente usa a linguagem em pequenos grupos e como é que a gente usa a linguagem em grandes grupos. E como muda completamente a maneira que a gente usa a linguagem. É totalmente diferente.
E aí um cara que tem esse estudo incrível já, de longa data, que é muito criticado e ridicularizado, mas é um cara que sacou algo muito sério, que é o Dunbar, né? O Robin Dunbar, que é esse antropólogo inglês, que sacou que ninguém tem mais do que 150 amigos. É famoso por causa disso, é 150, número de Dunbar. E não é cravado, né, pessoal? É aproximadamente. Agora, a galera tira sarro dele e até tira, especialmente os antropólogos mais relacionados a um trabalho mais de campo e de análise da cultura e da linguagem. Em campo, não gostam muito de análise estatística. Mas o Dunbar tem um trabalho empírico que é muito tedioso e extensivo para chegar nesse número, não apareceu do nada. O problema é que esses mesmos antropólogos criticam isso, e em campo já tinham notado que sociedades aborígenes, sociedades selvagens, nômades, tribais, chame do que você quiser, porque nenhum desses nomes de fato descreve o que está acontecendo lá, percebeu que nenhum grupamento é maior do que aproximadamente 200. E eles chegaram nesse número meio assim, observando, estatisticamente, demograficamente. Aí você fala assim, por quê? Aí eles descrevem, existe uma sociodinâmica muito bem definida, que é o seguinte, começa a crescer por pura procriação, o grupo começa a crescer por procriação, chega ali a partir de 150, começa a dar muita briga. Muita briga, muita briga, muita briga, muita briga, muita briga. O que está acontecendo ali? As pessoas começam a não se entender mais com o uso dessa linguagem que a gente está usando aqui agora, que basicamente é a linguagem informal, a linguagem da fofoca, né? Isso aqui não é legislação que a gente está fazendo aqui, é bate-papo, conversa. A gente está criando ontologia aqui, tá? Narrativamente. Muito bem. O que acontece a partir do tamanho? Dá tanta briga que separa. Separa. Dois grupos vão. E esses grupos não passam a se odiar, eles começam... Tem toda uma genealogia dos grupos descendentes que vão se formando. Na Amazônia tem um puto estudo, assim, que é interessantíssimo. O Luiz ia pirar, tentar fazer um grafo social daquela galera lá. Que eles conhecem, viu? É muito louco que eles sabem. Agora, o que tem a ver com isso? O meu trabalho foi aproximar o Dunbar do Clastres. O Clastres é o cara que estava em campo percebendo essa outra política social. E a relação é muito simples, é pelo uso da linguagem. Na escala da comunidade, a gente tem essas ontologias constantemente móveis que são mobilizadas pela vida cotidiana, pela vida concreta. Novos nomes, novas realidades, novas coisas. Na microescala, que a gente pode chamar de comunidade, relações de afeto e confiança, na microescala, aquilo que o Dunbar chama de relações de afeto e confiança. Comunidade. Eu chamo de comunidade isso. Na macroescala, a gente só consegue ter sociedade na macroescala, pessoal, porque a gente tem esse código formal, altamente controlado, que é um uso específico da linguagem, que é o que está escrito. Mais ou menos, escreveu, não leu, o pau comeu. Palavra de poder. Legislação. Que é a virtualização do poder, né? Eu não preciso bater para o cara a obedecer a regra. Eu preciso prometer a borduna para ele, a porrada. Aí ele fala, mas o que vai acontecer? Se você quebrar isso, você vai preso, você vai levar porrada. Aí o cara, você virtualizou a violência, né? Então, eu estou falando disso por quê? Porque pensar novos sistemas de governança necessariamente envolve isso que o Luiz falou, tem que pensar na escala social, não tem como. E eu tenho falado muito isso. Governança selvagem tem a ver com você trabalhar nessa microescala bem e fazer se comunicar bem com a macroescala, criar uma ponte entre os dois. Essa é uma das definições que eu gosto para colaboração. É isso. Trabalha bem aqui, trabalha bem ali e faz os dois se comunicarem de uma outra maneira. Cria novos dicionários para poder um falar com o outro aí. E aí coisas incríveis acontecem, que esses experimentos que o próprio Luiz mencionou também. Né? E eu falei demais de novo. E a gente vem falando muito como as corporações também estão replicando esses mesmos padrões, né, hierárquicos e acabam também ficando tão grandes hoje que elas estão enfrentando talvez os mesmos problemas, né? A gente vem falando muito sobre como essas grandes corporações estão ficando tão poderosas e perdendo cada vez mais capacidade de inovação também e de criatividade também por causa disso, né? É uma organização que está muito grande, assim, né? Como é que você vai pensar numa governança mais criativa, mais colaborativa dentro desse ambiente, né? Oi, Thiago. Desculpa, vai lá, Luiz. Não. Imagina, eu cheguei atrasado hoje, gente, mas o papo tá excelente, como sempre. E engraçado que eu estava num outro papo sobre ética, e aí essa legislação escrita, ela na verdade, ela teria que ser funcional e organizacional, né? E não impositiva, no caso. A lei não escrita, no caso, essa ética, o mínimo civilizatório, do que a gente entende como bom
essa conexão entre a sociedade ela está perdida. E quando você traz isso para as organizações, vai refletir também. Independente do tamanho, se você não tem esse mínimo civilizatório, tem coisas que não dá para pôr lei em tudo, não dá para pôr processos, controles e punições. Se fosse nesse sentido, teria, né, impossível a sociedade continuar. E aí é bem isso mesmo, porque você quer dar liberdade. Liberdade pressupõe responsabilidade. Na nossa sociedade, as pessoas têm responsabilidade. Dentro das organizações, as pessoas têm responsabilidade sobre o que elas devem fazer, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro e assim por diante, né? Tem uma coisa interessante, Guilherme, e aí, e Thiago também, que a gente vai vendo, né, assim, sobre esses padrões nas organizações, essa coisa das superorganizações, né, daquelas meta-estruturas, organizações que são gigantes, né, quando elas não têm essa sabedoria de entender que elas precisam equilibrar a estrutura formal com a estrutura informal, elas provocam um efeito de fato na sociedade, né? Porque a influência do indivíduo, que é muito diferente da liderança, a influência é a manifestação de uma competência durável, né? Ela é uma habilidade inata do indivíduo de ser empático e de se fazer confiável, isso que torna ele influente dentro de uma rede. Quando você tem uma organização muito estruturada e ela só acredita na estrutura formal, ela está obcecada pelo controle, né? Então, quando ela começa a ficar obcecada pelo controle, ela começa a definir cada vez mais processos e procedimentos e as pessoas começam a ficar deprimidas. Quando você tem uma pessoa dessa que é um influenciador, ele influencia em outros meios também, não só dentro da organização. E essa depressão que ele começa a viver dentro da organização, ele começa a levar para fora, ele começa a espalhar aquilo em outros rincões aí da sociedade. Então, de uma certa forma, as superestruturas organizacionais, elas são um câncer na sociedade como um todo. Elas começam a adoecer essas células e começam a contaminar outras células. Tem um estudo muito interessante de um cara que chama Nicholas Christakis, que trabalha na Faculdade de Saúde Pública de Harvard. Ele fez um estudo que chama Felicidade Contagiante. Ele estudou por 20 anos uma população de 2.000 pessoas em uma comunidade e conseguiu provar que a influência associada ao estado de ânimo das pessoas justamente se espalhava por aquela comunidade, e ele queria fazer isso para provar que ele precisava tratar a depressão só nos pontos de acupuntura daquele sistema. E aí ele conseguiu provar justamente que tratando os influenciadores da depressão, ele conseguia reverter o estado de ânimo da comunidade como um todo. Isso é... Pessoal, assim, até medo de me repetir o que o Luiz falou, né? São esses pontos nevrálgicos da nossa cultura, né? A gente está vendo aí ficar em suspensão um monte de coisa que a gente acreditava que era imóvel. Você fala com o pessoal um pouco mais velho, o pessoal aí mais velho do que eu acho que eu sou o mais velho que está aqui provavelmente hoje, aqui nesse grupo, o pessoal mais velho do que eu, é impressionante, assim, existe uma rigidez atávica, assim, que está colada na pessoa, que tem a ver com, tipo, mas não tem outro jeito, né? Como é que eu não vou criar estatuto, né, Luiz? Como é que eu não vou botar regra? Se eu quero que as pessoas façam algo, eu tenho que botar regra. Não tem como, né? A Ju também colocou uma coisa interessante aqui, né? O ritual que perde espaço para o protocolo, né? Teve até um trabalho, uma instituição que eu trabalhava junto com o Davi, a gente fez um projeto grande lá, e aí chegou um momento que uma pessoa, tinha a ver com educação, aquilo, e uma pessoa perguntou, escuta, a gente está discutindo muita organização aqui e pouca educação. Aí eu falei assim, olha, por que você acha que todo piagetiano, sabe, Piaget, né, Vygotsky, etc., ele estuda pedagogia lindamente lá na faculdade dele, pedagogo maravilhoso. Aí ele vai para a sala de aula e ele vira um nazista. Ele aterroriza a criançada, ferra com a vida das crianças. E tudo formal, tudo escroto. E aí o cara sai da sala de aula e fala, e o que você acha de Piaget? Piaget é lindo, maravilhoso, escreve, capaz de dissertar a respeito. Mas não consegue fazer em sala de aula. Eu falei, por que você acha? Ah, porque a organização não deixa. Tem todo um sistema formalizado do que tem que acontecer numa sala de aula, que é o jogo que se joga ali, que convida o cara a ser nazista. O cara, ele vai ser premiado por ficar preenchendo lista de presença, aterrorizar os alunos, ridicularizar. Ele vai ser premiado, vai dar certo. Então, é óbvio que ele vai fazer isso. Não é porque ele é mau, porque Piaget é muito difícil. Não é. Piaget é super fácil, pessoal, mas dentro daquela estrutura organizacional não tem como, não tem espaço para isso. Vai rodando um software ali, né, que
vai replicando, né? As Fala pessoas que a vão pessoa, cara, replicando o softwarezinho que tá rodando ali naquela organização, né? Eu queria deixar só uma provocação aí, eu não sei quanto tempo a gente vai mais, o Thiago é um cara organizado, então a gente já passamos do tempo aqui, mas enfim. Eu só não Mas quero eu queria deixar estender para o pessoal não ir ficar longe, cansado. né? Mas tá legal, Pois hoje é. tá muito bom. Pois é, tá bom, pá. Mas tem uma coisa legal que é um pouco assim, o que que vem por aí, né? E aí tem umas dicas, aí tem uma galera que vem pensando nisso. Não sei se vocês conhecem um autor chamado Neil Stephenson. É um cara, ele é um cara que, deixa eu escrever o nome dele, que eu sou black. Neil Stephenson, ele escreveu um livro chamado Cryptonomicon, que tem nome, não vou conseguir escrever. Depois escrevo, pessoal, porque não dá. Tudo junto não vai dar. Dislexia pega pesado. E o que ele propõe nesse livro, né? Ele começa a descrever o surgimento de um mundo que, a partir de criptomoedas, a partir de transação econômica, a partir de sistemas criptografados, começa a se dissolver o sistema global de governança que a gente conhece e começa a emergir outra cultura. Só que ele escreveu isso de trás para frente em 3 livros. O último é o Cryptonomicon, que se passaria onde a gente está vivendo hoje. O segundo era chamado Snow Crash, que era tipo Snow Crash é tipo, enfim, é quando dá pau no computador e na tela fica só nuvem, só fica só neve. Snow Crash, né? E o outro que era o Diamond Age. São 3 livros, são 3 livros de ficção científica, basicamente. Mas no primeiro que ele publicou, que é o Snow Crash, ele descreve um futuro que se passaria lá em 2040, 2050, e ele fala que os sistemas de governança nacional estão completamente em frangalhos, totalmente desestruturados, e as pessoas confiam mais em uma segunda filiação nacional que as pessoas têm, que são chamadas de nações franquia. Tipo a franquia do McDonald's, franchise, franquia do McDonald's, assim. E tem gente que mora, por exemplo, em Hong Kong. Só que no território, na geografia, ele mora em Los Angeles. Só que ele chega e entra num condomínio fechado, um gated community, né? Que está escrito Hong Kong na entrada. Lá dentro, ele tem uma série de proteções, direito, polícia, etc., que ele paga uma mensalidade. Nada mais é do que um imposto que ele paga ali. E quando ele está fora daquela região fechada, ele tem um apoio aproximado. Se ele tiver passar por algum apuro lá no meio da cidade, de Los Angeles, por exemplo, e alguém atacar ele, a polícia de Hong Kong pode até tentar resgatar ele, mas vira uma operação militar. É uma piração. Ele começa a descrever o cotidiano nesse mundo, você fala, é incrivelmente viável daquilo acontecer e é terrível. Terrível. É um pesadelo do ponto de vista de legitimidade, justiça, bem-estar. É uma loucura. É uma mistura de Velho Oeste com ficção científica, só que sem nenhum romantismo. Enfim, vale a pena ler. E ele fala que isso é possível por quê? Porque quando você cria um sistema de governança que funciona, do que nem o Thiago falou, que funciona como, né? Porque entra na cabeça da pessoa, ela passa a operar daquele jeito. Independentemente se ela entendeu de fato o que aquilo significa, se ela entendeu de fato quais são as consequências para ela, para o futuro dela e o futuro das pessoas, simplesmente é viável. É viável, ele consegue jogar aquele jogo, então ele joga, na hora que ele vê, ele está afiliado a essa nova realidade. Então, ou seja, o perigo que tem, né, pessoal, da gente brincar com esses códigos de conduta social, né? Ou então o contrário, a gente tem um comprometimento ético com isso. Né? Davi tá quieto, Davi? Não, eu tô escutando que tá bom, não tem nada que falar groselha, né? Mas eu queria contar uma pequena anedota para a gente encerrar aqui, fazer um link que o Caio falou. Olha que meu filho de 3 anos falou isso para mim hoje. A gente tava brincando com os bonequinhos, e aí na casinha ali, então eu falava, agora eles vão tomar café da manhã. Ele ia lá, fez tomar café da manhã, eles vão tomar banho, vão dormir e tal. Aí eu cansei uma hora. Eu parei de falar, fiquei meio do lado assim, ele, papai, por que você parou de falar as regras? Aí eu olhei para ele e falei, eita, 3 anos, tem um meta designer aqui em casa. Ele entendeu esses jogos do cotidiano, esse hábito, como regras do jogo. Eu falei, cara, que loucura, ele tem 3 anos. E aí o que acontece essa anedota, né? Porque a gente sempre faz esse convite, né? O Caio fala muito dessa palavra, assim, de habitar a complexidade, né? Olha, falando dele, ele chegou. De habitar essas formas de projeto. Dá oi, Benjamin, dá tchau. Tchau. E aí, a gente vai começar agora, o convite que fica, a gente vai ter uma nova sequência, um curso de meta design, né? Que a ideia é a gente trabalhar essa possibilidade do habitante, né? Do habitar, né? E desses hábitos. O Caio falou que tinha um tio que ele gostava de contrapor os hábitos do dia a dia, né? Ele chegava no restaurante e começava pela sobremesa. A pessoa ficava puta, assim, é isso.
Vou habitar outro lugar, os meus hábitos do cotidiano vão provocar outras coisas. E é isso, é como a gente pode criar novas regras para novos jogos, né? Então, essa ferramenta a gente vem trabalhando, tem sido impulsionador também de fazer essas conversas a partir dessa lógica. Eu queria estender o convite, a gente vai começar isso em março. E quem sabe meu filho criar novas regras para o dia a dia dele, que não é comer a tapioca e dormir depois do almoço, né? Boa, Davi. Fazendo um micro jabá, pessoal, vai começar aí, olha, o curso começa dia 8, vai até dia 19, são 2 semanas, e quiserem comentar por aí, ver como é que as pessoas se interessam, divulguem, ou então, se vocês se interessarem, procurem a gente. Sei lá, como é que faz, Tiagão, para eles? Será que vai dar o link do site aqui? Tá todo mundo. Eu vou amanhã de manhã, eu já mando para todo mundo um e-mail com esse vídeo, também com o link do curso. E aí, qualquer dúvida. Eu tenho várias pessoas para indicar. Me manda Legal. por e-mail, por favor. Você recebeu o e-mail hoje, né, Luiz? Com esse link aqui? Simpla eu recebi. Então tá. Então ele já mando para todo mundo aí o link. E aí, pô, seria ótimo se vocês pudessem participar, todo mundo. Tem bastante gente que fez o primeiro curso aqui, foi bem legal. E a gente está querendo criar essa comunidade para a gente falar cada vez mais disso e que a gente possa disso expandir para uma coisa mais continuada e expandir para projetos também. Eu acho que essa é uma visão que a gente está tendo para os próximos passos aí para os movements, os movimentos do movements. Acho que a Ju ia falar, Ju. Alguém abriu o microfone. Não, a Gabi. A Gabi. Eu? Ai, abri sem querer. Sem querer. Pessoal, eu acho que vamos encerrando então, para não estender tanto. Aí o pessoal também tem todo mundo. Eu quero escrever, então. Quer falar, Gabi, alguma coisa? Não, já que eu tinha aberto, eu ia só despedir. A coisa aqui. Eu ia só despedir, então. Valeu aí, muito bacana. Até a próxima. Valeu, pessoal. E deixa o convite também para a próxima semana. A gente vai falar bastante de educação, processo de aprendizagem. Então também fica o convite aqui para todo mundo. E é isso aí. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Valeu, Guilherme, Lucas, todo mundo aí. Pai, eu tô com saudade da outra casa. Saudade da outra casa? Você quer voltar para ela? É. Por quê? Porque lá tem parquinho?